Muito bom dia a todos. Eu sou o Vitor, aqui da Via Vitor Elétrica. Hoje nós vamos falar aí de um vídeo muito importante. Esse vídeo aí, ele visa a falarmos aí do sistema trifásico. Bem, pessoal, o sistema trifásico é a forma mais comum da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em corrente alternada inventado. Por isso que nós vamos falar aí sobre o sistema trifásico, e realmente é muito importante termos um entendimento. E por isso nós vamos falar aí, pessoal, sobre a importância do sistema trifásico e também os criadores, os inventores do sistema trifásico. Quem foram esses inventores do sistema trifásico? Bem, em primeiro lugar, nós queremos falar que são os três criadores do sistema trifásico, que foi o russo-polonês Mikhail Arsipovich Daliva-Dobrovolsky, um russo, físico, engenheiro, eletricista, e realmente desenvolveu o gerador elétrico trifásico e um motor em 1888. Então veja só, pessoal, o tempo que ele trabalhou arduamente naquela época para poder desenvolver o gerador, né? Então, esse russo, Mikhail Arsipovich Daliva-Dobrovolsky, esse engenheiro eletricista, realmente foi um marco na época para que o sistema trifásico chegasse nos nossos dias hoje. Temos que entender aí também que esse russo, Mikhail Arsipovich Daliva-Dobrovolsky, que é um dos inventores do sistema trifásico, ele projetou a primeira usina hidrelétrica de 3 fases do mundo em 1891. Então podemos falar que era doutor na área. E por isso, graças ao empenho dessa pessoa, desse engenheiro eletricista, inventor, Mikhail Arsipovich Daliva-Dobrovolsky, que é um dos inventores do sistema trifásico, contribuiu muito para que chegasse aos nossos dias. Um outro é o italiano Galileu Ferraris, físico, engenheiro eletricista. Ele realmente empenhou na época, na capital lá da Itália, Turim, era a capital do país na época. Ele procurava naquela época lá empenhar-se arduamente na indústria. E naquela época, pessoal, Turim deixou de ser a capital do país e procurava ali um empenho na tecnologia, na indústria. E esse italiano Galileu Ferraris, que é o engenheiro eletricista, empenhou muito para que o país progredisse, levando eletricidade de transmissão a longa distância. Ele empenhou arduamente, trabalhou para o governo na área da eletricidade para que fosse expandido a energia a longa distância na sua cidade. E por isso ele também trabalhou no transformador, no gerador secundário. Então foi realmente uma pessoa, um dos inventores do sistema trifásico. O outro foi o austríaco Nikola Tesla. Esse austríaco, ele inventor dos campos da engenharia eletrotécnica, empenhou aí no eletromagnetismo, trabalhos baseados nos tempos modernos, no sistema elétrico da época, corrente alternada. Então, podemos dizer que ele tem a mão dele no sistema polifásico, a mão de Tesla, Nikola Tesla, na transmissão de rádio. Então, esse e esses outros foram muito homenageados na época. Bem, então, pegando o tema dessa palestra hoje, desse vídeo hoje, sobre o sistema trifásico. Bem, esses três foram os inventores do sistema trifásico. Foi o russo-polonês Mikhail Arsipovich Daliva-Dobrovolsky, o italiano Galileu Ferraris e o austríaco Nikola Tesla. Então são os
inventores do sistema trifásico. Aproveitando a oportunidade que estamos falando sobre a energia elétrica, não podemos deixar de reconhecer aqui também o empenho arduamente que foi antes desses três, foi de Michael Faraday, que foi esse britânico, foi um fenômeno da eletricidade que foi muito antes desses inventores do sistema trifásico. Empenhou arduamente para que a energia elétrica também se expandisse. Por isso não podemos confundir aqui. Estou falando inventores do sistema trifásico, que foi os três. E foi o italiano Galileu Ferraris, o austríaco Nikola Tesla e o russo polonês Mikhail Asipovich da Liva-Dobrovolsky, que foram os inventores do sistema trifásico. E temos que reconhecer aqui também, antes desses, que foi o Michael Faraday, um fenômeno da eletricidade, que não podemos deixar de mencioná-lo. Como outros também, como por exemplo o italiano Alessandro Volta, o criador da pilha, que temos aí a homenagem a ele, o Volts, o André Marie-Ampère, o francês, que tem aí em homenagem a ele os amperes, amperagem, sabemos que é em homenagem a esse francês, André Marie-Ampère. Então, pessoal, não podemos confundir, estamos falando dos inventores do sistema trifásico. Então quem inventou o sistema trifásico foi o russo-polonês Mikhail Asipovich da Liva-Dobrovolsky, o italiano Galileu Ferraris, o austríaco Nikola Tesla, ok? Para deixar claro. E reconhecendo plenamente aqui o empenho do britânico Michael Faraday e esses outros que eu mencionei aí. Não podemos deixar de falar, principalmente em se tratando de energia elétrica. Bem, pessoal, o sistema trifásico nós podemos mostrar aqui, ó. Eu fiz algumas ilustrações aqui para vermos o que seria o sistema trifásico, que chega assim em nossa residência. E é algo fundamental, a senoide está aí, muito importante na nossa vida. Por isso que eu focalizei lá no triângulo e também no estrela. Por quê? Porque esse método aqui é usado em transformadores e usado em instalação de motores elétricos. Nós que mexemos com motores na área de comandos elétricos, sabemos o que nós estamos falando e o que nós queremos falar, ok? Por exemplo, na questão de motor, partida, estrela, triângulo, então queremos aí mencionar, vou focar aqui bem perto, aqui o fechamento triângulo, ele é feito assim, ó, na área de motor, é ligado o 1 com 6, o 2 com 4, o 3 com 5, e o fechamento estrela está aqui, ó, interligado aí as fases 4, 5 e 6, e aqui as três fases seguem para a ligação, e aqui também as fases seguem para interligar, ok? As três fases. Então estamos falando do sistema trifásico, o sistema trifásico de energia, esse é o ponto. E por isso focamos aí os inventores do sistema trifásico, ok? Queremos deixar claro aí os inventores do sistema trifásico. Vamos repetir aqui, ó. É o russo-polonês Mikhail Asipovich da Liva-Dobrovolsky, o italiano Galileu Ferraris e o austríaco Nikola Tesla. E reconheço plenamente aqui, antes desses, o britânico Michael Faraday, um fenômeno da eletricidade, e outros que eu já mencionei aqui, ok? Muito bem. Falando então aí sobre o sistema trifásico, nós vamos aí mostrarmos aqui, ó, nessa questão aí, triângulo e estrela. Bem, pessoal, e aqui, ó, o transformador trifásico, aquele transformador do poste de energia elétrica lá da nossa residência. Queremos dizer aqui, ó, essas aqui são as três fases, 1, 2, 3, as três fases vindo lá da rua. Por quê, pessoal? Porque temos que entender isso aí, porque, veja bem, eu vou focar aqui nesse transformador aqui, para termos um entendimento. E veja bem, tem-se a usina, todo mundo sabe o que quer dizer uma usina lá, hidrelétrica, né? Da usina sai-se o gerador, né? Tem um gerador lá que gera energia, vai para uma subestação elevadora, passa assim para a linha de transmissão, aquela torre de linha,
uma subestação abaixadora, a linha de transmissão e segue-se por ramal da nossa residência, conforme eu estou mostrando aqui. Mas aqui dentro desse transformador aqui, desse trafo, desse transformador aqui, é ligado assim, ó. Exatamente assim. Eu vou ilustrar aqui, pessoal. Eu vou ilustrar aqui a ligação aqui dentro aqui, ó. Eu vou ilustrar aqui agora. Eu vou ilustrar a ligação aqui. Então imagine aqui os condutores de fase. Isso aqui, evidentemente, não estamos aqui falando de dimensionamento não, pessoal. É só uma ilustração para ver. Tá vendo que esse cabo de fase aqui é um condutor de 1,5 mm, que evidentemente não quer dizer nada com relação com a bitola do fio que vem no transformador. Não estamos falando de dimensionamento, ok? É apenas uma ilustração. Estou usando o cabo para ilustrar. Então imagine lá como se fosse o cabo ligado assim, dessa forma aqui, ó, como se fosse o fio fase ligado assim, ó. Eu vou mostrar para vocês dessa forma aí, ó. Imagine que agora no estrela ligado dessa forma aqui, pessoal, ó, o fio fase, esse outro fio de fase ligado aqui, ó, um outro fio de fase ligado aqui dessa forma. Olha aí, liga o fio de fase aqui dessa forma, e aqui, ó, então tem-se as 3 fases. Então pensa bem aí, pessoal, tem as 3 fases aí, as 3 fases para poder representar aí o que nós queremos então mencionar, as 3 fases. É algo interessante, se pararmos aí e pensarmos bem, né? Mas tá vendo esse pontinho aqui, pessoal? Esse pontinho aqui é o centro estrela. Esse centro estrela aqui, deixa eu só tirar esse dispositivo de segurança aqui com a luva, que eu vou mostrar para vocês aqui. Imagine se esse centro estrela aqui, eu colocasse esse pontinho azul aqui, ó. Dessa forma aí, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, esse pontinho azul aqui, ó, para poder ilustrar aí, vou focar bem, para poder ilustrar aqui o centro estrela. Sabemos que aqui tem 120 graus de defasagem aqui em volta, 120 graus de defasagem. E esse é de conhecimento de quem já está na área dessa triângulo, estrela, estrela, triângulo. Isso já vem de longe, né? 120 graus. Já vem lá de longe, aí, eu tô mostrando aí, ó, tá vendo? O sistema trifásico. Muito bem. Então, agora imagine-se que nesse meio aqui, eu possa fazer isso aqui, ó. Ó, eu possa, deixa eu só um minutinho, focar aqui bem, tirar o dispositivo de segurança, a luva que ela me atrapalha a mostrar. Olha aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. Imagina só que eu poderia fazer exatamente isso aqui, ó. Eu estou fazendo com esse fio neutro aqui, com esse fio azul. Imagine, quer ver que interessante que fica? Imagine que eu vou pegar esse condutor de aterramento aqui e vou fazer isso aqui para ilustrar. Aí. Tranquilo. Show de bola. Dá para mostrar agora o que eu estou querendo mencionar para vocês. Tem, pessoal? Então, olha aqui. Nessa questão aí, tá aí as 3 fases. 1, 2, 3. E aqui esse ponto aqui é o ponto nulo, centro estrela. Aqui surge esse fio aqui, ó, esse neutro. E aqui esse ponto é aterrado com a haste lá no poste. Então imagina aqui dentro, aqui, ó, desse transformador aqui, ó, chegando as 3 fases aqui, ó. 1, 2, 3, ok? Então ela chega assim, ó. 1, 2, 3, que já vem lá de longe, conforme eu mostrei lá o processo, desde a barragem, desde a saída do gerador, subestação elevadora, a linha de transmissão, a torre de linha, subestação abaixador e a linha de distribuição. Então ela chega aqui assim, ó, quando chega aqui na residência, aqui nesse poste aqui, que é o poste da residência, ela chega dentro desse trafo aqui, ó. Ela é para receber as 3 fases, está chegando, entra assim, ó, 1, 2, 3. O primário dele é ligado assim, ó. No secundário desse transformador aqui, pessoal, atrás aqui, ó, sai-se esse outro condutor aqui, ó, que seria o fio neutro, que seria esse fio aqui, ó, azul, ok? Que é ligado exatamente no Y, ou estrela, né? Esse aqui é o triângulo ou delta, tá vendo? E aqui, ó,
o secundário dele, desse transformador aqui, ó, o secundário desse transformador trifásico aí, ó, é ligado dessa forma aí, ó. Exatamente dessa forma, as 3 fases entram aqui, tá vendo? E aqui surge o neutro. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esse ponto é aterrado, né? O aterramento é feito no poste de distribuição. Então estamos mostrando aqui, pessoal, a importância do sistema trifásico e mostramos aí os criadores do sistema trifásico. Queremos deixar claro aí. Temos aí o sistema trifásico, né? Mostrando aí as fases. E para mencionar aqui, pessoal, as fases é algo fundamental, essas 3 fases, né? Vimos aí, por exemplo, num fechamento de motor aí, ó, nós sabemos aí, se por exemplo aí, ó, para termos aí um entendimento claro e lógico, não queremos dizer, por exemplo, nesse fechamento triângulo, se for colocarmos aí uma tensão aí, 220/380, então seria menor tensão, seria 220 ligado aqui. Aqui, ó, no fechamento estrela, seria o maior nível de tensão. Numa tensão 220/380, nós incluir aí o 380, ok? Para ficar bem fresquinho na nossa mente aí e temos aí esse entendimento também nessa questão aí. Então, muito bem. Então, as 3 fases estão aí, pessoal. Então, as 3 fases estão aí. Então, já ouviu falar nas 3 fases, tem várias representações. RST, tem aí a ABC, que é usado nos Estados Unidos, L1, L2, L3, tem uma mini contatora aqui, ó, que é usado aqui, ó, o L1, L2, L3, aqui, ó, L1, L2, L3, aqui é da contatora, tá vendo? A contatora tá aí comigo, é usado para comandos elétricos, representando as 3 fases, chegando aqui, pessoal, as 3 fases, chegando aí. Então, o sistema trifásico é algo fundamental, é algo fantástico, né? Temos aí o VW na entrada do motor, representando as 3 fases. Nos Estados Unidos aí, a ABC é usado para representar as 3 fases. Na Europa, a sigla é RST. Lembrei que o pessoal costuma até trocar. O pessoal costuma usar o termo popular aqui no Brasil. Fala que RST significa rede de sistema trifásico. O pessoal costuma usar esse termo popular. Mas na realidade aí é uma norma europeia. É RST, que representa as 3 fases, né? E, portanto, nós temos que trabalhar com um dispositivo que representa as 3 fases, né, que é fundamental. Esse dispositivo aqui, por exemplo, para quem conhece, dá para detectar as 3 fases no sistema trifásico, né? Ele é usado o sistema RGB, é fantástico, para poder representar 3 fases, como tem outros também, né? Então, estou mostrando aqui apenas os dispositivos, porque veja bem, pessoal, de onde saiu isso? Os criadores, os inventores do sistema trifásico. Fantástico, né? Que foi o russo, polonês Mikhail Daliva-Dobrovolsky, o austríaco Nikola Tesla e o italiano Galileu Ferraris, que criaram o sistema trifásico. E reconhecemos aí também Michael Faraday, antes desse, que foi um fenômeno também da eletricidade, e outros mencionados aqui. Ok? Por isso eu quero ser breve e incisivo no que estamos falando e entender aqui, pessoal, que aqui, ó, essa medição feita daqui até aqui, ó, tem-se uma ideia, eu tenho uma tensão de fase, daqui aqui eu tenho uma tensão de fase, desse ponto, dessa fase até o neutro, mede-se tensão de fase, dessa fase até outra fase, ou dessa fase até essa, ou dessa até a outra fase, tensão de linha, ok? Precisamos ter esse entendimento aí também. Aqui temos 120 graus de defasagem, né? O ponto nulo, o centro estrela, o ponto neutro, aqui onde surge o fio neutro, aqui no secundário do transformador trifásico, tá vendo? O secundário dele é ligado assim, para sair para nossa residência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, representando aí os 4 condutores aí. Se eu retiro o neutro, seria a 3 condutores, tá vendo? Com um neutro a 4 condutores, para ficar fresquinho na nossa mente aí, e temos um entendimento aí, porque esse entendimento aí é fundamental mesmo para nós que entendemos aí da área de elétrica. Então vimos aí no sistema trifásico que seria
as representações das siglas, né? RST, L1, L2, L3, representando as três fases, o que seria tensão de linha, tensão de fase, medição dessa fase até esse ponto neutro, tensão de linha, a medição entre as fases, essa fase, ou essa fase, outra fase, ou essa fase, ou outra fase. Para deixar claro aí o que nós queremos dizer, ok? Muito bem. Então, para termos a ideia, aqui em Minas Gerais, na minha cidade, aqui em Lavras, Minas Gerais, a tensão de linha aqui é 220, tensão de linha, 220, que seria a medição dessa fase até essa outra fase aqui, 220, ou dessa fase até essa, ou dessa até a outra. E a tensão de fase na minha cidade, aqui em Lavras, Minas Gerais, é 127 volts, que é medido daqui, dessa fase, até esse ponto nulo, até o ponto neutro, ou esse fio aqui, neutro, esse condutor neutro aqui de azul, ok? 127 volts. E o cálculo para podermos achar a tensão, por exemplo, essa tensão de fase, que seria dessa fase até o neutro, é muito simples, é só pegarmos 220, que é o que eu tenho nessa bobina aqui, ó, 220 volts, que eu tenho aqui, né, na bobina, chegando na bobina, eu vou dividir por raiz de 3, que eu vou achar o valor mencionado daqui, que dá 127 volts, ok? É só pegar 220 dividido por raiz de 3. Para acharmos o cálculo aqui da tensão de linha, que seria dessa fase até essa outra fase, eu vou pegar o 127 vezes a raiz de 3. Aí eu vou achar a minha tensão de linha, ok? Para ficar claro e bem objetivo aí, incisivo no que nós queremos falar. Então, pessoal, tá aí o sistema trifásico, né? Fantástico, algo em nossos dias, chegando aí fantasticamente em nossa residência, usado aí motor, usado aí no porte de energia elétrica, chegando à nossa residência. Tá aí o trafo transformador, ele aí representando aí, ó. E é algo fantástico. E falamos aí dos criadores, dos inventores do sistema trifásico, ok? Foram os inventores do sistema trifásico aí, né? Recapitulando aí claramente, o austríaco Nikola Tesla, o italiano Galileu Ferraris e o russo polonês Mikhail Daliva-Dobzhansky. Algumas pessoas falam Mikhail Daliva-Dobzhansky, né? Mas é Mikhail Asipovich Daliva-Dobzhansky, né? É um nome russo, é bastante difícil de falar, né? Mas então tá aí o sistema trifásico, o cálculo como é feito, é só usar a raiz de 3, usa-se a raiz de 3 para poder fazer o cálculo das medições, né? E recapitulando então aí, para termos uma ideia do que queremos falar do sistema trifásico, é que então aqui a medição feita dessa fase até esse ponto neutro aqui, eu tenho aqui na minha cidade, em Lavras, 127 volts, que seria a medição de fase. Daqui até essa fase, ou dessa fase até essa, ou até essa outra fase, eu tenho 220 volts aqui em Minas Gerais. Por exemplo, no Nordeste, pessoal, tensão de linha, que seria dessa fase até essa outra fase, 380 volts. A tensão de fase lá no Nordeste, que seria dessa fase até aqui, ó, medido daqui até aqui, ó, é 220 volts, ok? Então, no Nordeste, recapitulando, a tensão de linha 380 e a tensão de fase 220, para ficar claro e evidente, ok? Aqui em Minas Gerais, principalmente na minha cidade, Lavras, Minas Gerais, Belo Horizonte, tensão de linha 220/127, que é a tensão de fase, ok? Para deixar claro. Então, falamos dos criadores, dos inventores do sistema trifásico. Tá aí, recapitulando aí, o sistema trifásico. Tá aí estrela, né? O Y. Tá aí ligação delta, triângulo, e o transformador trifásico aí, ó, representando aí algo fantástico que chega na nossa residência hoje. Ok? Muito bom falarmos aqui hoje desse assunto. E reconhecendo aí também Michael Faraday, antes dos criadores do sistema trifásico, que foi um fenômeno da eletricidade, e outros já mencionados, né? Que não podemos deixar de reconhecer o trabalho fantástico desse fera na área da elétrica. Então, esses que eu citei aqui, pessoal, realmente são os feras da elétrica. Nós estamos aprendendo com eles, né? E com outras pessoas também que nós aprendemos, um com o outro, né? Então, quero deixar aqui meu abraço
de maneira bastante madura nossos amigos eletricistas e pedir aí que faça aí uma breve visão geral, madura do que eu falei aí, né? Para poder falar que isso aqui é para poder mencionar aí e colocar na nossa mente o que seria o sistema trifásico, né? Sabemos que muitas pessoas já têm esse entendimento, para quem já tem um entendimento fica aí como recapitulação, e para quem ainda não tem, fica aí como uma instrução fantástica, com muito carinho, né? E absolva isso aí, né? Para o conhecimento e o trabalho do dia a dia, né? Visto que aprendemos um com o outro. Eu, o Vitor, da Via Vitor Elétrica, deixo aqui meu abraço a todos mais uma vez. E numa outra ocasião, pessoal, nós voltamos aí para falarmos mais de vídeos instrutivos, assim como este que nós falamos hoje. Então, deixo meu abraço a todos. E, por favor, o que você achou de interessante nesse vídeo, de maneira madura, deixa seu comentário, dá um like, dá essa moral para nós, porque nós estamos empenhando aí em trabalharmos com seriedade para podermos falarmos e instruirmos e ajudarmos as pessoas aí na área da elétrica, assim como também nós aprendemos com outras pessoas, ok? Então, de maneira sábia e de maneira madura, dá seu like aí. Diga o que você achou desse vídeo de maneira sábia e de maneira madura, ok? Sabemos que muitas pessoas têm uma convicção clara, evidente e sabem do que eu estou falando. Deixo meu abraço mais uma vez a todos. Voltamos em outra ocasião.